E aí, beleza? Vamos falar sobre Position Absolute. Eu fui num meetup e conversei com algumas pessoas e vi que ali no meetup tinha 6 pessoas que não sabiam o que era Position Absolute. Aí eu pensei, bom, vamos falar sobre Position Absolute, certo? Por quê? Porque Position Absolute permite que a gente faça um efeito como esse daqui, ó, desse retângulo que está indo pelos 4 cantos da tela, né, de forma animada, né? Claro que Position Absolute não é o que faz ele ficar animado, mas Position Absolute é o que permite a gente calcular aonde fica o canto da tela e posicionar esse elemento lá de maneira bem fácil, certo? Outro demo que eu preparei para cá é essa mensagem de sucesso aqui. Sempre que eu tirar o mouse do. Sempre que eu tirar o foco desse input, vai aparecer uma mensagem de sucesso que preenche a tela toda, né? Mas como que eu faço para essa mensagem de sucesso preencher a tela toda? E como que eu faço para posicionar esses elementos, né? Eu vou começar por essa demonstração aqui, porque eu acho que ela demonstra um pouquinho melhor como que funciona o Position Absolute, tá? Vou fazer aqui uma demonstração para vocês entenderem. Criar uma div, minha div. Preparar aqui uma tag style para colocar alguns estilos de CSS nessa minha div, certo? Só que, deixa eu abrir aqui também, 8080 teste. Ah, teste? Ah, ok. Agora sim, uma página em branco, perfeito. O Position Absolute, para entender o básico dele, é interessante usar algum conteúdo. Eu vou colocar aqui, teste, Position Absolute. Absolute. Colocar aqui texto de teste, seguido de mais texto de teste. Então, se eu abrir minha página, está aqui o título, um parágrafo, outro parágrafo e minha div está no meio. Então, deixa eu colocar uma cor e uma altura nessa div para a gente conseguir enxergar ela. Vou colocar aqui 250 pixels de altura, 250 pixels de largura e vou colocar o background color blue violeta. E agora que eu dou upload, está ali a minha div. Agora, qual que é o pulo do gato do Position Absolute? Se eu só chegar aqui e colocar Position Absolute, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, o meu segundo parágrafo, ele já subiu e é a mesma coisa que como que essa div ela não existisse naquele contexto, né? O que a gente chama de content flow do HTML, né? A gente meio que tirou essa div desse content flow e agora ela está meio que, digamos assim, flutuando na tela, né? Agora, duas propriedades que eu sempre uso com o Position Absolute é top 0 e left 0. Agora, deixa eu atualizar. Eu posicionei a minha div lá em cima, no cantinho. Se eu quisesse posicionar essa div aqui nesse canto, eu faria no left. Eu poderia fazer de dois jeitos. Pode só chegar aqui e colocar left, certo? Se eu quisesse que ela ficasse aqui embaixo, eu falava assim, right 0, em vez de top, eu vou colocar bottom. E desceu. Aí se eu quiser que ele vá para o outro lado de novo, e se eu quiser que ele sobe de novo, top, e subiu. Então, o pulo do gato do Position Absolute é que você meio que desacopla aquele elemento do Content Flow, do HTML, e de forma que quando o HTML for renderizar e ele encontrar aquela div, em vez de fazer com que o conteúdo flua por ele e coloque o parágrafo depois, é como se esse elemento deixasse de existir na, no cálculo ali do HTML, certo? Agora, eu espero que tenha ficado claro. Assim, esse é o pulo do gato, né? Position Absolute, o elemento meio que se desacopla e você pode posicionar ele em qualquer lugar na tela. Sem Position Absolute, o fluxo do conteúdo é renderizado como se fosse conteúdo outro qualquer, certo? Bom, então deixa eu mostrar aqui para vocês como que eu fiz essa demonstração agora. Primeira demonstração. Para isso eu vou abrir aqui o demo, o index.
Aqui no Linux você vê que ele é bem parecido com o teste que a gente acabou de fazer, com exceção que, com exceção que eu coloquei aqui o tamanho do elemento em uma variável do CSS para eu poder usar ela depois. Aqui defini os tamanhos, coloquei a div lá no iniciozinho. Se eu tirar aqui o animation name e download, você vê que ele fica posicionado aqui em cima, né? Aí o keyframe, o que ele está fazendo, ele tem 5 pontos, né? No início, top left. O segundo, 25% é aqui nesse canto, 50% no canto inferior direito, 75% canto inferior esquerdo e 100% ele sobe novamente aqui para a parte de cima do site. E o cálculo, eu estou usando DVW, que no left eu basicamente digo, deixa eu fazer aqui para vocês verem, né? Eu faço assim, olha, a distância da esquerda é 100% do tamanho do device, da largura da tela. O W é de largura, certo? Então, se eu só fazer assim, ó, ele vai... deixa eu tirar o nome. Se eu só fazer assim, ele meio que some da tela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair a largura do elemento em si. Assim, ele fica posicionado perfeitamente na extremidade direita do site. Agora, se eu preciso que ele agora fique na parte de baixo, o que eu faço é, eu pego 100% do device, device viewport height, que é a altura do dispositivo que está renderizando ali, né? E novamente, se eu só fazer esse cálculo, o elemento vai sumir. Você vê que ficou até uma barra de rolagem aqui. Só que se eu subtrair a altura desse elemento e dar um reload, ele fica posicionado perfeitamente. Então eu fiz exatamente isso, só que usando o top left e o keyframes. Então agora deixa eu tirar esse daqui, só para vocês verem novamente. Ele vai subir, tá lá em cima, e quando eu habilito a animação, né, igual eu expliquei, vai para a esquerda, depois que estiver na esquerda desce, depois volta para ficar bem pertinho da esquerda e depois sobe. E aí a gente tem esse efeito maluco aí, que ele fica girando pela tela. Achei bem legal. O segundo demo que eu preparei foi esse daqui. Porque nesse demo você viu que o elemento ele sai do fluxo do conteúdo, certo? E isso permite com que a gente faça esse exemplo do elemento surgindo do centro da tela, ocupando a tela toda, de forma que parece até que todo o site, né, agora ele é só essa tela verde, certo? Mas na verdade é só uma div posicionada de forma absoluta, centralizada, que a gente altera o tamanho do elemento, né? E deixa eu mostrar o código para vocês, para ficar mais fácil. Aqui no código, ó, esse daqui é só para centralizar o conteúdo. Deixa eu tirar fora a minha div, o input e os keyframes. Então, vou começar explicando um pouquinho do keyframe. O keyframe é 0%, 50% e 100%. O principal ele vai de 0 a 100%, que é ocupe o tamanho dele tem que ser o tamanho da tela, então device, viewport, width e altura e largura, certo? Deviate e DVW. E o border radius ele vai também para 0. Essa é a animação dele, basicamente. E em que momento que eu aplico essa animação? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ele vai começar com 0 de tamanho, ele vai ficar bem pequenininho, quase que invisível, né? Coloco uma cor de fundo, um verdinho clarinho. O border radius começa como um círculo, aí conforme ele vai expandindo, ele vai perder a aparência de círculo e encaixar nas pontas da tela. E
principalmente essa parte aqui, Position Absolute, o top e o left. Eu basicamente pego o tamanho da altura e largura da tela e divido por 2. Isso vai deixar com que ele fique bem próximo do centro. Só que um hack bem conhecido do CSS é usar Transform e Translate para compensar o tamanho do elemento em si. Então, o que isso daqui faz é posicionar o elemento no centro da tela. Deixa eu tirar aqui o Animation Keyframe para vocês verem. Vou posicionar ele como 50 de altura e largura. E acho que é só, deixa eu ver. Pronto. Ó, ele está no centro da tela. Aqui o Color Transparent, o cor do texto transparente é porque eu quero que esse texto comece transparente e no final da animação eu quero que ele apareça. E esse display grid e place content center é para que esse texto fique bem no meio da tela, conforme o elemento cresça, né? Ele vai ficar centralizado no meio. Por que que ele cresce, né? Ele cresce por causa do keyframe. Então, quando é que eu aplico o keyframe? Se você voltar aqui algum código, ver se está funcionando ainda. Abriu DevTools. Animations. Acho que isso aqui consegue ajudar a gente, viu? Vamos tentar. Ah, parou de funcionar. Por que parou de funcionar? Porque eu comentei o animation name. Tá, agora vai. Coloca ali o e-mail, tirou o foco, ele expandiu, né? Aqui ele expandindo. A gente consegue, eu acho que a gente consegue reproduzir ele. É. Ó, ele começa bem devagarinho lá no meio da tela, vai expandindo, 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 começa a perder as bordas. Aí, quando chega lá em 50% da transição, ele começa a mostrar o texto, né? E, por fim, encaixou nas beiradinhas. E o CSS Position Absolute foi estritamente necessário para fazer essa transição, porque foi ele que desacoplou, né? Se a gente voltar aqui agora no HTML, a minha div está no meio de um form de formulário e uma outra tag está no meio do meu conteúdo. E eu fiz com que essa div fosse desacoplada desse fluxo de conteúdo e eu pudesse posicionar ela na tela da maneira que eu quisesse para demonstrar essa mensagem de sucesso, né? E claro que aqui dentro eu posso colocar qualquer outro HTML que eu quiser, um botão para fechar, um botão para dizer que entendi, obrigado, etc e tal, né? Era isso, consegui, gravei mais um vídeo. Espero que vocês gostem, pratiquem e aprendam um pouquinho sobre CSS Position Absolute e criem interfaces muito interessantes com essa propriedade, né? É isso aí. Obrigado por assistir até aqui. Estou muito feliz por você ter assistido.